E a galera que assiste o meu canal, Direito Mastigado, hoje iremos falar a respeito das mudanças que houveram aí no Código de Trânsito, que envolve o direito penal. Para isso, está aqui comigo o nosso amigo Dr. Tiago Cunha, que vai falar sobre o tema, não, Tiagão? É isso aí, doutor Felipe. Convido a todos a assistirem o programa de hoje, que está imperdível. Vamos tratar sobre as alterações introduzidas pela Lei 14.701 de 2020, que entrou em vigor no último dia 13 de abril de 2021, e que é de suma importância para a sociedade e para todos aqueles que fazem uso do transporte automotivo no dia a dia. Vocês não podem perder esse conteúdo, fiquem aí. Olá, está começando mais um programa Direito Mastigado. Meu nome é Felipe Rio, sou apresentador. E eu agradeço desde já você que está aí acompanhando todos os sábados Direito Mastigado às 11h30 da manhã. Esse programa é veiculado pelo canal 3 da NET e 508 da Viva HD, TV Guarulhos e também replicado nas plataformas do Direito Mastigado, YouTube, Facebook e Instagram, com o objetivo de levar informações claras, debater assuntos relevantes para a sociedade aprender, ensinar, educar o público jurídico e também a sociedade em geral, né? E hoje, o que nós iremos tratar aqui hoje? Iremos tratar sobre as novas alterações, as mudanças recentes que houveram aí no Código de Trânsito que envolve o direito penal, é isso mesmo. Então, assim, é uma ligação entre o direito do Código de Trânsito e também o direito penal que vocês irão aprender. Foram mudanças recentes que nós iremos tratar. Antes disto, quero que você me ajude a compartilhar isto. Se esse assunto você sabe que é relevante para alguma pessoa, compartilhe, marque ela aí na publicação, comente o nome dela para que ela acompanhe. E quero agradecer aqui o nosso amigo que irá falar sobre esse tema, Dr. Tiago Cunha, advogado, especialista em ciências criminais. Para mim é uma honra receber você aqui no programa. Meu amigo pessoal, grande advogado aqui em Guarulhos, e quero que você se sinta à vontade na programação Direito Mastigado. Muito obrigado, doutor Felipe Hilton, pelo convite. Quero informar que a honra é toda minha participar de um programa como esse, que semanalmente sempre traz informação para a sociedade, especialmente para a sociedade de Guarulhos. E hoje vamos debater um tema que é de suma importância para todos os brasileiros, paulistanos em si, guarulhenses, que é a questão das alterações introduzidas no ano de 2020 no Código de Trânsito Brasileiro, especialmente no âmbito do direito criminal. Eu que agradeço novamente, você que é uma pessoa aí estudada na área, né, que com certeza vai contribuir aqui. Muitas pessoas, doutor, ficam com essa questão pendente, porque, veja, foram alterações de várias formas, né? Medida provisória do governo, leis aprovadas assim de maneira rápida e tal. E aí, o Código de Trânsito Brasileiro, né? Teve uma discussão sobre mudança em pontuação, né? Em 2020 e tal. Como que ficou essa questão? Foram alteradas, foram incluídas mesmo algumas alterações do Código de Trânsito referentes a pontuações, referentes à renovação da CNH. Explica um pouquinho para quem está nos acompanhando. Bom, foi publicado ano passado pelo presidente Jair Bolsonaro a lei número 14.701, publicada no dia 13 de outubro de 2020, que passou a vigorar somente 6 meses após, ou seja, entrou em vigor no mês passado, no dia 13 de outubro de 2021. E esta lei ela trouxe algumas mudanças significativas relacionadas ao Código de Trânsito Brasileiro. Em relação ao prazo de renovação da CNH. Antigamente, antes desta lei, todos nós sabíamos que a CNH ela era renovada de 5 em 5 anos. Após a edição dessa lei, com a edição da lei, houve um escalonamento do prazo de renovação da habilitação. Como que ficou agora? A regra é a seguinte, doutor Felipe Hilton. Para pessoas com menos de 50 anos, a CNH terá prazo de validade de 10 anos.
Para pessoas entre 50 e 70 anos, o prazo de validade da CNH é de 5 anos. E para aquelas pessoas maiores de 70 anos, o prazo de validade agora da CNH é de 3 anos. Uma outra alteração significativa que aconteceu é relacionado à suspensão da habilitação. Anteriormente, praticada infrações que acumulassem 20 pontos no período de 12 meses, a CNH era suspensa. Com a nova lei editada e que entrou em vigor a partir do mês passado, de abril, houve também um escalonamento de infrações. Isso significa que, praticada infrações que atinjam 20 pontos durante o período de 12 meses, mais 2 infrações de natureza gravíssima, suspende-se a habilitação. Ou, eventualmente, se houver a prática de uma infração gravíssima mais 30 pontos na habilitação, também suspende-se a habilitação. E por último, havendo a pontuação de 40 no período de 12 meses, suspende-se a habilitação, independentemente do grau da infração cometida pelo condutor. Então fez várias regrinhas, né? Sim, várias regrinhas. Houve, como eu acabei de informar, um escalonamento. Então, levando-se em consideração a pontuação e a natureza da infração. Então, o que a gente, de maneira assim, consegue entender é que os habilitados mais jovens, né, terão mais prazo para renovar. Isso daí é uma questão até boa, né? Sim. Porque tem aquela questão de problema de saúde, de vista, né? Então, às vezes, o mais velho precisa renovar antes para ver se subiu o grau, né, de óculos, essas questões. E agora, sobre a infração, é interessante também, porque se a pessoa não tem o cometimento de uma infração gravíssima, foi uma infração leve ou grave, ela vai ter a pontuação 40 pontos. 40 pontos, exatamente. E agora, se ela comete gravíssima, 2, e depois de 20 pontos é suspenso. É suspenso, exatamente. Olha aí. Então, pessoal, vocês não podem deixar de entender isto, porque mudou, é uma questão atual. Então, às vezes a pessoa fala assim, eu vou perder minha carteira? Então, o doutor Thiago muito bem colocou aqui. Vai depender aí da natureza da infração, da quantidade. Então, cada caso vai ter uma questão diferenciada. E aí, doutor, também, veja, essas infrações que se cometem no trânsito, ela pode também ter aí uma insurgência no Código Penal, né? Sim. Então, uma pessoa, ela pode, porventura, atropelar alguém e essa pessoa ou vir a falecer ou não, mas pode ser considerado um homicídio. Sim, sim. Em relação a esse ponto, né, o Código de Trânsito Brasileiro traz lá um capítulo específico dos crimes. Isso está previsto no artigo 291 ao 312 do Código de Trânsito Brasileiro. Em relação a esse ponto, houve uma alteração introduzida por esta lei 14.701 e a alteração em relação aos crimes de trânsito que foi incluída por esta lei diz respeito à impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. A gente vai entrar um pouco mais a fundo em relação a esse tema ao longo do programa, mas só gostaria que fixasse a ideia inicial, que a partir da lei 14.701 de 2020, não é mais possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito nos casos de crime culposo na direção de veículo automotor, quando o condutor estiver sob a influência de álcool ou droga. E também no caso de homicídio culposo na direção de veículo automotor, quando o condutor fizer uso dessas substâncias. Porque a gente, né, isso é uma discussão que eu mesmo entrava há algum tempo atrás com alguns colegas, e eu dizendo, a pessoa que usa o álcool ou a droga, ela seria enquadrada como homicídio culposo, né? Para mim, né? Eu não sou da área do direito penal, né? Confesso, mas eu penso, poxa, ela teve a intenção, né, de matar, né? Ela parece que teve a intenção de matar, porque ela se colocou naquela função, naquela posição. Na verdade, é o seguinte, doutor Felipe Hilton, o crime de homicídio culposo, ele torna-se a se tornar doloso quando, além da pessoa ter se embriagado, ele assumiu o risco de produzir o resultado morte. Um exemplo típico que acontece muito na sociedade brasileira é embriaguez mais a competição de racha. Inclusive, isso é muito discutível. Os promotores de justiça, quando pegam essa situação, eles nem
nem parte para denunciação de crime doloso, desculpa, de crime culposo, e sim crime doloso. E qual que é a consequência disso? A consequência é o seguinte: crime culposo na direção de veículo automotor, quem irá julgar, a competência é de juiz togado, um juiz singular. Quando o crime passa de culposo para doloso, ou seja, o agente na direção do veículo automotor, ele assumiu o risco de produzir o resultado morte, aí a competência sai do juiz singular e passa para os jurados. Ou seja, o condutor irá ser julgado perante o tribunal do júri. Tribunal do júri. Tribunal do júri. Então, quer dizer, muda quem vai julgar o cara e também muda também a pena, né? Sim, também outra consequência é a pena. A pena do homicídio culposo na direção de veículo automotor, de forma simples, a pena é de 2 a 4 anos, pena de detenção. Pena de detenção, os regimes iniciais para cumprimento da pena pode ser cumprido no regime semiaberto e aberto. Já quando a pessoa comete um crime culposo na direção de veículo automotor sob a influência de álcool ou droga, a pena é de reclusão de 5 a 8 anos. Isso significa que o condutor já pode iniciar o cumprimento da pena no regime fechado. E aí, quando traz a figura do dolo, ou seja, quando o crime passa de culposo para doloso, a pena é ainda maior. A pessoa não vai responder mais pelo Código de Trânsito Brasileiro, mas sim pelo Código Penal, artigo 121, a pena aumenta, passa a ser de 6 a 20 anos. Você falou e eu concordo, porque, veja, é complicado. Muitas vezes a gente vê os acidentes, essa semana, não sei se o condutor estava sob influência de álcool ou droga, mas essa semana eu estava voltando, do escritório, e um carro realmente passou por mim ali, querendo me apertar com tudo aqui em ruas locais. E aí, eu falei, chovendo, tem que ter calma. E aí, doutor, resumo, um pouquinho mais para frente, bateu em 4 carros, levantou a parte todinha, estragou tudo, todos os carros. E eu fico pensando, deu dano, pode porventura ter matado alguém, e às vezes ele responde por homicídio culposo, não tive a intenção, mó chuva, né? É complicado. É complicado, e aqui eu trago uma outra questão que você relatou em relação ao dano. É bom que a gente deixe claro aqui em relação ao dano o seguinte: um ilícito praticado no âmbito do trânsito, na condução de um veículo automotor, ele pode gerar consequências em 3 âmbitos no direito. Pode gerar consequência no âmbito civil, com a reparação do dano, o terceiro lesado. Pode gerar uma consequência na esfera administrativa, com a proibição ou a suspensão do direito de dirigir. E pode gerar uma consequência no âmbito do direito penal, com a condenação de uma pena privativa de liberdade. Então, quer dizer, uma atitude pode realmente dar reflexo em várias áreas. Exatamente. E esse é um ponto de suma importância para a gente relatar, né? Na verdade, esses reflexos nas 3 áreas desse direito nos demonstra a importância da gente tratar este tema no seu canal aqui, nessa oportunidade, no seu programa, e levar informação para a sociedade guarulhense. Com certeza. E muito importante isso, viu, pessoal? Uma situação, uma batida pode causar influência na penal, no âmbito de reparação de danos, como o Thiago bem falou. Agora, uma coisa que eu vejo que as pessoas têm muitas dúvidas: como que funciona a questão do condutor e do proprietário do veículo? Então, veja bem, às vezes a pessoa ela se envolveu no grave acidente, praticando racha e tal, só que o carro, por exemplo, está em nome do pai. Então, veja bem, o pai também tem responsabilidade como proprietário do veículo? Na verdade é o seguinte: existe um crime específico para isso, que está no Código de Trânsito Brasileiro, mas desde que o pai confia o veículo para o filho, por exemplo, e o filho não tenha habilitação para dirigir, aí ele responde o delito. Eventualmente, se o filho tenha habilitação para dirigir, mas está com o carro do pai, não é o pai que irá responder por eventual delito que o filho cometer. Por quê? No direito penal, não se admite que a gente chama de culpa objetiva, ou seja, no direito penal precisa demonstrar dolo e culpa. E só quem deve responder pelo fato penal é quem praticou. Tá. Quem praticou. Então, o pai ele pode responder por um crime se o filho não tiver habilitação e ele confiar o veículo para o filho. Mas, eventualmente, se o filho tiver habilitação e cometer um delito,
por exemplo, homicídio culposo, o pai não irá responder por Não irá homicídio culposo. Não irá responder. Só vai responder para reparar o dano do carro. Para reparar o dano do carro. A terceira, é óbvio, vai reparar o dano do carro, porque o veículo está em nome dele. Ó, isso é interessante. Muitas vezes bate o carro e quem vai responder é o proprietário do carro. Aí, na verdade, ele vai ter que apresentar a defesa em juízo, informar que a culpa não foi dele. Então, vai ter que contratar advogado para demonstrar tudo isso. Em primeiro momento, vão atrás dele, né? Em primeiro momento, vai atrás dele. Puxar pelo número da placa. O número da placa. Então, pessoal, muito interessante o que a gente está aprendendo aqui hoje com o Dr. Tiago, porque são vários reflexos, muito interessantes essas alterações que teve aqui no Código de Trânsito. E a insurgência, né? O homicídio e tal, que a gente vai tratar especificamente daqui a pouco. Deixa, após o intervalo, a gente já fala sobre isso aí, que é o homicídio. Agora, veja bem, se uma pessoa, hoje em dia, ela não faz a renovação, né? Ela não renova, por ela acreditar que ela está ainda em lei antiga. O que eu quero dizer é o seguinte: essa lei é válida só para as novas habilitações ou para as anteriores também essa lei? Na verdade é o seguinte: quem já tem a CNH e está próximo a vencer, este período novo de renovação vai ser aplicado para ele só após. Um exemplo: minha habilitação vence no próximo ano 2022, prazo de 5 anos. Não é a partir da publicação desta lei. Eu tenho menos de 50 anos. Não é a partir da publicação desta lei que a minha habilitação terá o prazo de 10 anos. Quando eu for renovar, aí sim passará a ter o prazo de 10 anos. Então, se a sua vai vencer ano que vem, eu tenho uma obrigação de ir lá você tem que renovar ano que vem. Exatamente. Aí você vai ter um prazo de 10 anos para renovar depois. Exatamente. Olha aí, interessante, hein? Para vocês não acharem que, olha, então não vou precisar renovar. O Thiago falou aqui que é 10 anos, esquece o que está escrito na minha CNH. Não esquece. Tem que... Exatamente. A minha é 2024, pois é. Então, a sua, quando der o período de 2024, você vai lá, renova, e aí, a partir desta data, é que ela terá o prazo de 10 anos para poder renovar novamente. É isso aí. Nosso amigo Thiago Cunha, advogado, especialista em ciências criminais, aqui falando com a gente. Nós iremos agora para um breve intervalo e logo após retornaremos com ele, falando sobre homicídio culposo, como que funciona, as penas, as regras, né? É muito importante, porque você está com o seu carro, se envolve num acidente, está sob efeito de álcool, droga, às vezes pode ser realmente considerado como uma questão dolosa, uma questão culposa. Vocês vão entender mais sobre isso com o Dr. Tiago, tá bom? Forte abraço, até daqui a pouquinho. Segura aí. Estamos retornando então com a programação Direito Mastigado. Esse programa que já está virando moda aqui em Guarulhos, todo mundo quer saber e aprender, né, Thiago? Aprender, sim. Porque aqui vieram já professores universitários da FIG, você que é professor de cursinho preparatório também, para a OAB. E assim, nós temos a nossa obrigação de levar para a sociedade conteúdo, educar o povo, a sociedade, levar coisas boas. Porque na mídia social, na internet e também programas de televisão aí, a gente vê muito assunto fake news que, a gente não consegue se alimentar de um conteúdo bom, né? É um conteúdo ruim, um conteúdo parcial. Então, aqui é estudo. Se você quer aprender, fica aqui com a gente, né? Dr. Tiago Cunha. E agora, vamos para algumas questões sobre isso, especificamente falando, né, a respeito. O crime de homicídio culposo, né, que você bem já explicou sobre isso, na direção do veículo automotor, admite o pagamento de fiança para ele ser liberado?
Vamos lá, doutor Felipe. Essa é uma questão bem importante. Em regra, admite-se a fiança, tá? Mas aqui a gente precisa fazer algumas observações. Se o crime culposo, de homicídio culposo na direção de veículo automotor, for praticado pelo condutor sob a influência de álcool ou qualquer uma outra substância psicoativa que determine a dependência, o condutor irá ser eventualmente preso em flagrante. O delegado não vai poder arbitrar fiança na delegacia. Então, o que acontece? Nessa situação, a fiança só poderá ser prestada pelo juiz de direito, aí mediante requerimento do advogado ou defensor público. Então, se o crime ocorrer, por exemplo, na madrugada, na noite, como acontece geralmente, o condutor, o agente, irá ficar preso em flagrante e ele será libertado somente no dia seguinte através da audiência de custódia e mediante o pagamento, certamente, de uma fiança prestado não ao delegado de polícia. O delegado de polícia não tem competência para arbitrar fiança no caso de homicídio culposo na direção de veículo automotor quando o agente estiver embriagado. Mas quem irá arbitrar é somente o juiz de direito. Perfeito. Aí ficou bem claro aí, pessoal. Doutor Tiago, o crime de homicídio na direção de veículo automotor, né, cometido pelo condutor embriagado, e que esteja praticando o racha, né? Aquela corrida desobedecendo todas as normas de trânsito, né? Ele é considerado culposo ou também é uma forma dolosa? Ele tem a intenção, né? Você falou alguma coisa a respeito, mas agora especificamente. Eu já adiantei um pouco sobre esse tema no bloco anterior, mas é que é bom a gente primeiro conceituar o que é racha. O que é racha? Segundo as normas de trânsito, racha nada mais é do que uma competição entre veículos de forma irregular, ou seja, sem autorização das autoridades de trânsito. E quando se comete um homicídio culposo em direção de veículo automotor, na prática de racha, e o agente, além disso, esteja embriagado, aí passa-se da figura do homicídio culposo para a figura do homicídio doloso. E por que se entende isso? Porque o agente, ao embriagar e posteriormente praticar racha, presume-se que ele assumiu o risco de provocar o resultado morte. E essa presunção de assumir o risco caracteriza o que a gente chama-se de delito doloso. E aí traz a consequência que eu acabei de falar no bloco anterior. Qual que é a consequência? A pessoa sai da esfera de julgamento do juiz singular, juiz togado, passa a ser julgado pelo tribunal do júri. A pena, que poderia ser de 2 a 4 anos de detenção, ou até mesmo de 5 a 8 anos de reclusão, ela passa a ser de 6 a 20 de reclusão. E a pessoa não irá responder pelo Código de Trânsito Brasileiro, mas sim pelo Código Penal, artigo 121 do Código Penal. Perfeito. É isso aí, pessoal. Muito esclarecido aqui que o doutor Tiago passou pra gente. Agora, quais os crimes, né, de trânsito que está tipificado agora no nosso ordenamento jurídico, né? Quais são os crimes de trânsito? Vamos lá. Além do crime de homicídio culposo, que a gente deu um maior enfoque aqui, porque realmente ele é o mais grave dentre os crimes de trânsito tipificados no Código de Trânsito Brasileiro. Temos também o crime de lesão corporal culposa, lá no artigo 303 do Código de Trânsito Brasileiro. Temos o próprio crime de racha. O mero fato de você praticar o racha, ainda que não venha lesionar terceiro, já é tipificado como crime, porque é um crime de perigo abstrato. O perigo para a sociedade ele é presumido. Então, por isso que se tipifica o crime de racha. Temos também a conduta da omissão de socorro no âmbito do trânsito e entre outras condutas tipificadas lá no artigo 302 ao 312 do Código de Trânsito Brasileiro. Olha aí, pessoal, muito importante, hein? Só você praticar o racha, mesmo sem dar, porventura, dano a outra pessoa, vai ser um crime também tipificado no Código de Trânsito. Se liga, hein? Agora, doutor Tiago Cunha, o agente que cumpra a pena, né, estabelecimento prisional, em decorrência dessa prática de crime de trânsito, poderá iniciar o cumprimento da pena de suspensão ou proibição do direito de dirigir. Então ele está preso pelo crime de trânsito e ele já pode ali iniciar a sua pena da suspensão? Vamos lá, essa é uma questão muito interessante também. O que acontece? Primeiro a gente precisa identificar o seguinte: quando se comete um delito de trânsito,
conforme eu já falei, há consequências nas 3 esferas, né? Criminal, civil e administrativo. Alguns crimes de trânsito, por exemplo, o próprio crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, ele já traz no tipo legal a pena 2 a 4 anos, mais proibição ou suspensão do direito de dirigir. E qual que é o prazo máximo dessa suspensão ou proibição? O prazo máximo é de 5 anos, o mínimo é de 2 meses. Então, a pessoa que cometeu um crime na condução de veículo automotor, ele pode pegar uma pena de suspensão ou proibição de dirigir, ou conseguir habilitação pelo prazo de 2 meses a 5 anos. Quando que se começa o cumprimento desta pena? Com a entrega da CNH, após ser intimado para o juiz, no período de 48 horas, ou seja, o condutor é intimado pelo juiz para entregar a CNH, 48 horas depois ele começa a cumprir a pena. Eventualmente, se o condutor tiver sido condenado a pena privativa de liberdade, ou seja, se ele estiver em um estabelecimento prisional, esta pena da suspensão ou proibição do direito de dirigir veículo automotor, ela só iniciará quando o agente for posto em liberdade, ou seja, enquanto ele estiver preso, não se inicia o cumprimento desta pena. Perfeito, pessoal. Dr. Thiago Cunha, advogado, especialista em ciências criminais, nosso amigo que muito esclarecido foi aqui no nosso programa. Eu quero agradecer o nosso convidado por estar aqui emprestando um pouco aí do seu conhecimento, contribuindo com a nossa programação, contribuindo também com a sociedade. E eu acho que é isso, Thiago. A gente conseguiu hoje levar muita informação importante, coisas atualizadas, né? Esclarecer de maneira simples, né? Porque nosso intuito da programação é justamente esse, esclarecer de maneira simples para que as pessoas consigam acompanhar, mesmo que não entendam muito do direito, mas que para elas não se prejudicarem aí, né, nessas questões. E eu termino, eu acho que com essa frase, hein? Se beber, não dirija, porque você está vendo aqui que poderá, inclusive, cometer crime. Não é isso, doutor? É isso aí, doutor Felipe. Eu agradeço mais uma vez o convite de participar do programa. E esta, para mim, é a melhor frase para finalizar o programa. Se beber, não dirijam, e vamos tomar todas as cautelas na direção de veículo automotor, porque os prejuízos podem ser imensuráveis e até mesmo incalculáveis em uma determinada situação. É isso aí. E para apresentar um espaço para que vocês não tenham risco aí de perder a habilitação ou realmente cometer crime, eu apresento nosso parceiro, Sítio São Francisco Lazer Eventos. Não, Tiagão? Vai lá no sítio, fica tranquilo, um espaço estruturado, piscina, quadra. Ali você pode realmente beber à vontade, né? E você vai cair só num gramado, você vai cair. Ali, liga, nosso parceiro, telefone 999 15 15 63, né? Se vocês quiserem aí saber mais, dá um toque neles. E também quero agradecer também ao nosso parceiro, Conveniência For All, que fica aqui na frente do Shopping Bom Sucesso. A primeira conveniência gourmet aqui em Guarulhos, Thiagão. E outra, eles têm vários produtos e ali também você tem fácil acesso para você ir de Uber, né? Então, também vai beber ali tranquilo e vai embora de Uber para não ter problema. Perfeito. Não é isso, Thiago? Perfeito. Quero agradecer a todos, a TV Guarulhos, canal 3 da NET 508 da Viva HD. Agradecer também a todos vocês que estão acompanhando, que aprovam a nossa programação, que vocês que querem aprender mais. Fiquem ligados que na próxima semana vai ter muito mais conteúdo para vocês. Muito obrigado, fiquem todos com Deus, até o próximo.